Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos gravar aí rapidinho um vídeo para a gente revisar alguns tópicos de movimento circular, tá? Não repare essa escuridão não, que eu estou gravando no quarto do meu filho, também improvisado aí hoje, tá? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente tem que lembrar, período e frequência. Então, vamos lá. Ó, o período é sempre dado em segundos. A frequência é sempre dada em hertz. Só que frequência também pode ser dada em rotações por segundos. Beleza? E se tiver em rotações por minuto, professor? Aí, para transformar para hertz, você divide por 60, tá? 60, beleza? Então, vamos lá. Como é que é a formulinha da frequência? Frequência é o número de voltas que a gente dá gastando um determinado intervalo de tempo, beleza? E o que é o período? O período é um intervalo de tempo gasto para dar uma volta completa, ou seja, um ciclo completo, tá? Lembrando que a frequência e o período, um sempre é o inverso do outro. A frequência pode ser dada como 1 sobre o período e o período como 1 sobre a frequência, beleza? Então, aqui estão as unidades de medida, você não pode esquecer, e essas unidades de medida estão no Sistema Internacional de Medidas, beleza? Então, vamos pegar uma questãozinha aqui rapidinho, só para a gente reforçar. É só um exemplo, tá? Ó, um corpo fazendo um movimento circular uniforme consegue realizar 480 voltas. Então, isso aqui é o meu N. Gastando um tempo, ou seja, um ΔT, de 120 segundos. Então, se ele quiser a frequência, basta eu fazer 480 divididos por 120. 48 é múltiplo de 12, é 4 vezes 12. Então, 48 dividido por 12 dá 4, não é isso? Beleza. Então, ó, 4 Hz é a frequência. Então, ó, matamos a frequência, mas ele quer o período também. Se ele quer o período, é só colocar o 1 em cima e colocar o 4 embaixo. Ou seja, 0,25 segundos. Pronto, matamos o período. Belezinha? Então, vamos ver um segundo exemplo aí, ó. A respeito do período da frequência do movimento circular, indique o que for correto. Então, a gente vai ter que responder aí o que está certo, né? O período é diretamente proporcional. Direta não, inversamente, tá? É inversamente proporcional. Sabendo que o período de giro de um ponteiro dos minutos, né, é 1 minuto, podemos dizer que sua frequência é aproximadamente 0,17? Não, era só inverter. Então, não tem nada de 0,17. Se a frequência dos ponteiros do relógio dos segundos é 1 minuto, podemos calcular a frequência aproximada como 0,17. Então, vamos fazer a frequência? Ó, 1 sobre 60. 1 sobre 60 realmente é aproximadamente 0,17. Desculpa. Então, a letra C é o nosso gabarito. Ok? Vamos lá. Vamos mais uma. Marque a alternativa que indica o período de revolução de um satélite geoestacionário. O que é um satélite geoestacionário? É um satélite que está em torno da Terra. Então, ó, seria assim, ó. A Terra está aqui. Aqui é a Terra. Beleza? Tem uma trajetória em torno dela. A gente vai entender que ela é circular por enquanto. A gente sabe que não é. A gente vai entender que ela é meio circular, tá? E o nosso satélite estaria aqui, ó. Vou desenhar um satélite aqui, ó. Pronto, isso aí é basicamente o nosso satélite. Ele está orbitando aqui, ó. Então, ó, tem uma velocidadezinha linear, lembra disso? Ela vai ser tangente. Tá? E ele está circundando aí. Beleza. Está preso no campo gravitacional da Terra. Agora vamos ler de novo, para a gente poder entender o que a gente quer. Desculpa. Ó, marca a alternativa que indica o período de revolução do satélite, não é isso? Geoestacionário. Os satélites chamados geoestacionários são aqueles que giram sobre um ponto, né, de linha do Equador. Então, é como se eu estivesse olhando para a linha do Equador. Tá? É isso que ele está falando para a gente. Então, ele vai gastar 24 horas para dar uma volta, né? 24 horas.
Beleza? É só isso que ele queria. É o tempo que ele gasta para dar uma voltinha. Só tinha que entender o desenho. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o tacômetro é um equipamento que mede o giro do motor, né? Aí vai contar a historinha pra gente. Primeira coisa que ele deu aqui, ó, que eu preciso verificar, é que isso está em RPM. E se você voltar lá em cima, ó, você vai ver que eu falei que basta dividir por 60 e a gente acha a frequência em Hz. Beleza? Então vai ficar, ó, 3.000 divididos por 60, corta. 300 por 6 dá 50 Hz. Pronto, achei a frequência. Beleza? Achada a frequência, agora eu vou ler para ver o que ele quer. O tacômetro é um equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real, para o motorista, um número de giros por minuto. Determine a frequência em Hz. Opa! Acabamos de marcar 50. Então já sabemos o que dá ali, né? E aí ele fala assim, peraí. E o período? O período é o inverso da frequência, tem que lembrar disso. Então o período vai ser 1 sobre 50. Não tem essa resposta ali, professor? Tem sim. Basta a gente fazer o seguinte, ó, multiplicar em cima e embaixo por 2, ó. Que vai dar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 50, 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1 vezes 1 sobre 100. E 100 é 10 ao quadrado, né? Deixa eu botar isso para cá, sem espaço. Então, ficaria assim, ó, período igual a 2, não precisa aparecer 1 embaixo, né? 1 sobre 10 ao quadrado. E quando eu quero subir a notação científica, eu tenho que inverter o sinal dela, né? Aí é potência. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Então, o gabarito realmente é letra A. E ficou mais facinho aí pra gente. Beleza? Eita, saiu esquisito essa letra E. Ó, o período de translação da Lua corresponde a 28 dias. Então, ó, é o movimento da Lua. É um movimento que a Lua dá, né? Sendo assim, determine a porcentagem diária aproximada de translação da Lua. Então, ó, ele pediu para a gente calcular o período de translação. Vamos lá. Vamos fazer, ó, frequência é igual a 1 sobre 28, certinho? Se a gente fizer essa divisão aí, a gente vai achar aproximadamente 0,035, tá? Isso aí é o valor diário. Para eu transformar isso em porcentagem, eu pego esse 0,035 e multiplico por 100. Lembrando que multiplicar por 100 é só andar 2 vezes com a vírgula. 1, 2. Então, isso vai dar 3,5%. Né? Como ele pediu aproximadamente, eu vou marcar a letra A. Tá? A gente achou 3,5, mas dá uma dízimazinha aí, né? Dá um númerozinho que continua aí. Beleza? Um corredor mantém em uma pista circular uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, ó, a pista é circular, que ele está falando, né? Eu botei meio ovalizado aí, mas é circular, tá? Então, não esquenta não. 2 metros por segundo. Então, ele deu a velocidade, certo? Velocidade, 2 metros por segundo. Não sei se eu vou usar. Vai depender do que ele vai pedir, tá? E gasta um tempo de 80 segundos. Então, ó, a frequência é 1 sobre 80. O período é o próprio 80 segundos, beleza? O tempo é o período. Então, 1 sobre 80 e 80. Vamos ver o que ele pede agora. Determine a frequência de giro do corredor e o tamanho da pista. Então, ó, a frequência a gente já calculou. É 1 sobre 80. Se a gente dividir 1 por 8, dá 0,125. Como é 80, vai ficar 0,0125, tá? Eu estou fazendo as contas um pouquinho mais rápido, porque a matemática depois se treina. Então, 0,0125. Pode ser a letra B ou pode ser a letra C. As outras estão descartadas. Agora, eu preciso calcular o ΔS. Para calcular o ΔS, normalmente a gente usa V igual a ΔS sobre ΔT. Lembra disso? A velocidade é 2. O tempo é 80, que ele falou. E aí eu vou achar o comprimento. Opa, 2 vezes 8, 16. Então, o gabarito é letra C. E a letra B foi para o saco que eu botou 170. Beleza? Então, observe que aí agora a gente usou velocidade média. Tá? Ó, um carrossel gira uniformemente, efetuando uma rotação completa a cada 10 segundos. Ou seja,
ele dá uma volta e gasta 10 segundos. Uma volta, ele gasta exatos 10 segundos. 2 voltas, ele gastaria 20 segundos. E assim sucessivamente, beleza? Vamos ver o que ele pede agora. Cada cavalo executa um movimento circular uniforme, com frequência em RPS. Opa, já está em Hertz, beleza? Igual, então ele quer a frequência. A frequência é 1 sobre 4. 1 sobre 4 a gente já fez a conta hoje, é 0,25. Beleza? Deixa eu ver se essa daqui repetiu. 480, 120, repetiu. As rodas de uma bicicleta, opa, que já usa velocidade, então agora tem que lembrar. Ó, as rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros. Opa, comprimento é sempre metros, então tá certo. Beleza? Vamos continuar. Com velocidade angular. Velocidade angular é o nosso W. W é 2πf, ou W é 2π sobre T. Essa é a velocidade angular. Velocidade linear é W vezes R. Opa, isso quer dizer que eu consigo calcular o W aqui também. V sobre R é exatamente igual ao W. Então, eu tenho 3 modos para calcular o W. Vai depender do que ele me der. Beleza? O W é velocidade angular. O V é velocidade linear. Lembrando se a velocidade linear é em linha reta. Ó. Velocidade linear é em linha reta. Ela também pode ser calculada como ΔS sobre ΔT. A gente acabou de fazer uma questão de circular usando ΔS sobre ΔT. Não pode esquecer das relações, beleza? Então, vamos lá. Aí ele me deu que o raio é 5. Opa, se eu quiser 0,5, né? Se eu usar essa fórmula aqui, ó, se eu tiver o Wzinho, eu boto aqui o 0,5 e encontro, certo? Vamos continuar lendo. Ele me deu a velocidade angular. Opa, ele me deu o W. Velocidade angular vale quanto? Vale 5 rádios. Qual a distância percorrida? Ele quer o ΔS agora, beleza? Então, vamos calcular o que ele pediu, certinho? Eu poderia calcular o ΔS usando a relaçãozinha que a gente tem de V sobre ΔS sobre ΔT, certo? Então, o meu ΔS vai ser V vezes ΔT, certinho? Aí eu posso jogar uma do lado da outra e confirmar, né? Fazendo assim, ó. Aqui, ó, vou usar essa parte aqui. Isso é o meu V. Na fórmula tá assim, ó, V igual a W vezes R, certinho? Isso quer dizer que se eu pegar esse V e transformar ele ΔS sobre ΔT igual a WR, ó, porque V é igual a V, certinho? Eu posso passar o ΔT para lá. ΔS é igual a WR vezes o tempo. Opa, então, ó, eu já posso fazer aqui ΔS é W, 5, vezes 0,5. Vamos ver se ele deu tempo agora. Opa, 10 segundos. Vezes 10. Então, ΔS é igual a 5 vezes 0,5 é 5 sobre 10, vezes 10. Corta esse 10 com esse 10, 5 vezes 5, 25. ΔS é sempre dado em metros. Lembra disso? ΔS é comprimento. Ok? Vamos ver mais uma questãozinha aí. Né? Numa pista circular horizontal de raio 2 km. Opa, o raio não pode ser dado em quilômetros. Então, eu tenho que transformar. Raio é 2.000 metros. Opa, botei um zero a mais, né? Tem 20 mil. Beleza. Agora o raio está em metros. Um automóvel se movimenta com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Também não pode, tem que transformar. Eu já ensinei a tabela umas 1000 vezes. Então, aqui vai dar 20 metros por segundo. Determine a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é o mesmo que calcular a aceleração centrífuga, tá? Vai ser V ao quadrado sobre R. V é 20, então vai ficar 20 vezes 20. Embaixo, 2.000. Corta 0, corta 0. Corta esse 2 com esse 2 ali, vai ficar 2 sobre 10. E 2 sobre 10 é 0,2. Beleza? Se a aceleração é metros por segundo ao quadrado, certinho? Belezinha? Então, vamos nessa. Vamos fazer mais uma questãozinha aí
para a gente fechar nossa revisão e ficar tudo 0 a 0. Beleza? Então vamos. Ó, um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas gastando 1 segundo. Então, ó, ele dá 15 voltas e gasta 1 segundo. Opa, beleza. Então a frequência é 15. O período é 1 sobre 15. A frequência é em hertz. O período é em segundos. Beleza, já comecei a trabalhar. Certinho? Vamos lá. Aí, ó, uma circunferência de 8 centímetros de raio. 8 centímetros. Ó, eu tenho centímetro, decímetro e metro. Então, eu tenho que voltar. Vai ficar raio igual a 0,8 metros. Eu voltei 2 casas. Peraí. Eu voltei 2 casas, 0,08, né? Metros. Ó, ele está em centímetros, decímetros, metros. Tá aqui, ó. Voltou 1, 2. Então, dividiu por 100. Beleza? 0,08. Agora, vamos ver o que ele pede. A sua velocidade angular. Velocidade angular é o W. 2 vezes π vezes F. Ele não deu... Ah, tá. Mas ele deixou a resposta ali em rádio. Então, não tem problema. Pi rádio, tá vendo? 2 vezes π vezes 15, que é a frequência. Isso deu 30 π rádio. Beleza? Por segundo. Então, só pode ser a B ou a C. As outras estão impugnadas já. Show. Aí, o que ele pede? O período 1 sobre 15. Opa, a letra B já foi por saco. Que a gente já fez o período aqui, ó. Já respondemos. Agora, vamos fazer só a velocidade linear para a gente lembrar da formulinha. V igual a W vezes R. Certinho? Então, V, o W é 30 π, o R é 0,08, então é 8 sobre 100. Corta esse zero com esse zero. Ah, não, peraí, não precisa não. A resposta é em centímetros, gente. Não precisa nem mexer. É só deixar o 8 mesmo, tá? É porque o certo não seria centímetro, seria metro por segundo, né? Vezes 8. 3 vezes 8, 24. 240 metros por segundo. Beleza? Então, gabarito na letra C. Uma revisãozinha aí só para a gente valorar o nosso conhecimento, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.